Olá, meus alunos do sexto ano. Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Espero que vocês estejam bem e que vocês realmente estejam dispostos a compreender o nosso conteúdo de hoje. O nosso assunto é números fracionários. O que vem a ser um número fracionário? É um número que vai representar partes de um inteiro. Nós conhecemos os inteiros. Todos os números naturais, né? 1, 2, 3, é fácil representar um número natural, um objeto inteiro. Agora, quando a gente vai representar partes, pedaços, a gente não tem muito hábito de anotar. Então, a gente vai ter que ter uma atençãozinha mais especial para a nossa aula de hoje. Nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, é um círculo dividido ou fatiado em 4 partes. Por isso, o meu denominador, que é a partezinha de baixo, é o número 4. E 1 é a parte que está colorida, é a partezinha que está pintada. Então, 1/4 é a representação desse círculo. Vamos para o segundo, né? Nós temos um segundo círculo e esse segundo círculo foi fatiado agora em 8 partes. Então, o denominador, a partezinha de baixo, é o número 8. Quantas partes foram coloridas? 2. Então, eu tenho 2/8. De um total de 8, estou pegando apenas 2. Terceiro exemplo. Mais uma vez, nós temos um objeto fatiado em 4 pedaços. Se são 4 pedaços, o meu denominador é 4. Se uma parte apenas está pintada, o meu numerador é 1. Então, eu tenho 1/4 dessa figura. Na quarta imagem, nós temos um quadrado fatiado em 16 pedacinhos. Cada quadradinho desse, quando eu for contar, eu vou totalizar 16. E coloridazinha de amarelo, eu tenho o número 4. A representação da minha fração, 4/16, porque o 4 representa as partes coloridas e o 16 representa o todo da minha figura, ok? Vamos para a nossa próxima perguntinha. Agora diz assim, ó. Um grupo possui 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique a fração total de pessoas, o número de homens que representam. Faça o mesmo com o grupo de mulheres. Se nós temos um total de 12 pessoas, então o meu denominador será 12. Se desses 12, 8 são mulheres, então o meu numerador será 8. Então, eu tenho a fração 8/12 para representar o total de mulheres. E o total de homens? Mazinha, o denominador vai mudar? Não, que nós estamos falando de 12 pessoas. Só que dessas 12 pessoas, 4 são homens. Então, nós temos 8/12 para representar o total de mulheres e 4/12 para representar o total de homens. Vamos para um próximo exemplo. Nessa questão, nós vamos ter que ter um cuidado mais profundo. Por quê? Uma prova de matemática contém 50 questões. 50 é o total de questões. Um aluno acertou 7/10 das questões. Quantas questões ele errou? Olha só, se nós fôssemos representar isso geometricamente, desculpem o meu desenho, tá? Porque fração são partes iguais do inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós teríamos 10 partes. O que nós vamos fazer com essas 10 partes? Nós vamos tomar 7 delas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mazinha, e aí? Eu representei 7/10, mas eu já sabia disso. O que nós vamos fazer é pegar essas 50 questões e dividir nessas 10 casinhas. Concordam comigo que em cada casinha vai ficar 5? 5 mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20, com mais 5, 25, com mais 5, 30,
com mais 5, 35, com mais 5, 40, com mais 5, 45 e com mais 5, 50. Então, nós pegamos o total de questões, que era 50, e dividimos para as 10 casinhas. Só que nós vamos pegar 7 dessas casinhas. Então, vamos contar quanto os 5 tem. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 é a minha resposta, porque 35 representa 7 décimos das questões que ele já conseguiu resolver, ok? Próximo exemplo. João e Maria estão resolvendo uma lista com 80 problemas. Se assemelha à questão anterior. 80 problemas são todos os problemas que eles têm para resolver. Até o momento, eles resolveram 2/5 da lista. Quantos problemas eles resolveram? Olha só, vamos lá também fazer o que a gente fez na questão de 2. Então, eu vou pegar 16 mais 16. Conseguimos fazer isso de cabeça, mentalmente? 6 mais 6 são 12, vai 1. 1 mais 1 é 2, com mais 1 é 3. 32 é o resultado da nossa questãozinha, ok? Os alunos do 6º ano, nós vamos fazer hoje um jogo, tá? De fração. Olha só, nós temos aqui a fração 1 sobre 1. O que é 1 sobre 1? É um inteiro. Então, eu já coloquei essa bolinha bem aqui, ó, que vai ser a resposta da nossa primeira fração. O que é 1 sobre 2? Eu tinha um objeto que foi cortado em 2 partes e eu estou pegando apenas uma. Olha o que eu vou colocar bem aqui. Tem uma partezinha vermelha e uma partezinha branca. Metade vermelho, metade branca. Então, o meu objeto foi dividido em 2 partes, mas eu estou pegando apenas uma delas, ok? E a minha terceira fração, 1/3. Eu tinha um objeto dividido em 3 partes. E das 3 partes, eu peguei apenas uma. Observe, ó, vou pegar uma, vou pegar 2. Se eu colocar aqui, não deu certo, porque eu peguei 2 partes de um total de 3. Então, vou devolver aqui um pedacinho. Agora, um pedacinho, sim, deu certo, a gente passou de nível. Vamos lá para o próximo nível. 1/2, a gente acabou de ver na anterior. Vejam aqui embaixo que eu tenho um quadrado dividido em 2 partes. Vou pegar um pedacinho desses azuis. Vou levar para lá. Acertei? Sim, muito bem. A segunda fração eu tenho 3/5, significa dizer que o meu objeto foi dividido em 5 partes. Olha só, 1, 2, 3, 4. Deu certo? Não, Mazinha, só era para pegar 3. Então, vamos lá. Show, agora sim deu certo. E o último é 1/5. Então, de 5 partes, eu vou pegar apenas uma, ok? Vamos lá, ver se deu certo? Sim, deu certo. Vamos para o próximo nível. 1/2. A gente já aprendeu que é 1/2. É um objeto que foi dividido em 2 partes. Se eu pegar esse daqui, bem aqui do meio, ó, foi dividido em 3 partes. Estão vendo aqui embaixo? Será que se eu pegar desse daqui vai dar certo? Vai não, porque o meu objeto só foi dividido em 2 partes. Agora sim, ó, deu certo. 6/6. Se eu tinha 6 partes e peguei todas as 6 partes, significa que eu peguei um inteiro. Então, eu poderia colocar essas pecinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá certo? Como eu poderia também pegar essa peça grandona, porque 6/6 representa um inteiro. E a minha última, eu dividi em 5 partes e tô pegando apenas uma dessas partes. Vamos lá. 1, 2. Dá certo? 2? Dá não. Por quê? Porque eu só peguei uma. Espero que vocês tenham gostado do joguinho.
tá bom? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Qualquer dúvida me procura lá no WhatsApp. Um abraço.